Olá, estudante. Seja bem-vindo à disciplina de Segurança Alimentar e Nutricional. Meu nome é Augusto Lima e hoje eu vou ser seu professor. Nessa segunda unidade, a gente vai conversar um pouco sobre os meios de produção de alimentos. Nessa unidade especificamente, a gente vai conversar sobre algumas tendências, nesses meios de produção de alimentos. Hoje a gente tem três grandes tendências, três grandes vertentes, nesses novos alimentos, que seriam os alimentos orgânicos, os alimentos funcionais e os alimentos transgênicos também, que hoje têm ganhado muita atenção. Bom, a gente vai começar falando um pouquinho sobre os alimentos orgânicos, né? Por que que esses alimentos são chamados assim, né? Todo alimento não é orgânico, todo alimento não é produzido no solo, ou então vem de algum ser vivo, ele não é orgânico. Por que que existe esse grupo de alimento orgânico? O que é que difere? O que é que caracteriza, esses alimentos? Existem duas principais características, que a primeira seria a produção sem insumos químicos, sem aditivos químicos. São alimentos que de repente são produzidos, são produzidos da maneira mais natural possível, né? Ou seja, não tem adição de agrotóxico, de pesticida, não tem adição de hormônios também, se for o caso, né? Então essa seria a primeira característica, porque hoje em dia a indústria agrícola, principalmente, ela faz uso de muitos insumos químicos, né? Ela faz uso de pesticidas, ela faz uso de agrotóxicos, né? Justamente para produzir maiores quantidades de alimento, né? Então ela acaba tendo que se fazer dessas ferramentas que não são naturais, né? São produtos sintéticos, para realmente garantir essa produção em larga escala, enfim. Então aqui a gente já tem uma primeira dica também, né, de como que acontece essa produção de alimentos orgânicos, que geralmente, isso não é uma regra, mas geralmente ela acontece em menores produções. Claro que quando se compara com a indústria que utiliza um agrotóxico, é uma diferença discrepante, né? E uma segunda característica dos alimentos orgânicos é que eles respeitam, sobretudo, essa interação entre ambiente e sociedade, entre produtor e alimento, entre o solo e o produto e a matéria-prima, né, também. Então, assim, na produção de um alimento orgânico, existe a preocupação com a saúde do agricultor, com a saúde do colaborador, né, daquele funcionário da empresa. Então, assim, quando se produz um alimento orgânico, né, e se diz que ele respeita essa interação, ele leva em consideração, por exemplo, a saúde do agricultor, a saúde do produtor, daquele colaborador. Só de já não entrar em contato com o pesticida, com o agrotóxico, com o produto químico, aquele produtor ali, aquele agricultor, ele já, né, tem uma segurança maior. Ele não vai estar inalando nenhum tipo de resíduo, ele não vai estar entrando em contato com nenhum tipo de resíduo, né, dessa produção com agrotóxicos. Também existe a preocupação com com a conservação da saúde do solo, né? Então, também, já pelo não uso desses insumos químicos, o solo também já fica muito mais saudável. Mas também existe a prática da rotação de culturas, né? Porque normalmente nas grandes indústrias o que acontece, nas grandes produções agrícolas, o que acontece é a monocultura. Se utiliza uma área muito vasta para a produção de uma única matéria-prima, só de milho, só de cana-de-açúcar, enfim, só de batata, o que for. E essa monocultura, ela acaba por empobrecer o solo. E no momento de empobrecimento do solo, eles acabam tendo que usar mais fertilizantes químicos, né, mais aditivos químicos. Então, se você tem uma rotação de cultura, que o que que é? Durante um período do ano eu vou plantar batata, depois eu vou plantar cana, depois eu vou plantar feijão. Acaba que os nutrientes desse solo, eles rotacionam, né? Porque cada planta dessa vai ter uma necessidade nutricional diferente. Então, o solo não fica esgotado, o solo não fica empobrecido, né? E também a produção de alimentos orgânicos, ela também se preocupa muito com a biodiversidade, né? Associada tanto à produção quanto à região onde se produz, né? O não uso de agrotóxicos, o não uso de transgênicos, também promove a biodiversidade a partir do momento em que não existem, por exemplo, resíduos químicos que possam afetar a corrente de água, um rio que esteja próximo, ou então até mesmo as florestas, ou enfim, a mata que tiver ao redor daquela produção. Esses aspectos, principalmente, eles caracterizam esse grupo dos alimentos orgânicos. Então, como característica, né, da produção, a gente tem
a ausência de agrotóxicos, a ausência de hormônios. Existe o respeito à sazonalidade, né? Se é conhecido que determinada planta cresce melhor em determinado período do ano, aquela produção ela é priorizada naquele período. E depois existe a rotação dessa cultura para a preservação da qualidade do solo. E também se faz, é muito comum também durante a produção dos alimentos orgânicos, o controle biológico de pragas. Ou seja, como não se usam agrotóxicos, que seria um controle químico de pragas, se faz uso do controle biológico. O que é o controle biológico? O controle biológico é o uso de outros seres vivos para controlar determinadas pragas. Um ser vivo que é muito utilizado, largamente utilizado nesse tipo de controle são as joaninhas. As joaninhas, por exemplo, elas são predadoras ferozes de pragas agrícolas, como por exemplo cochonilha, como por exemplo pulgões, esses insetos, as cochonilhas dos pulgões, por exemplo, eles estão associados a doenças agrícolas, né, a pragas agrícolas. Então, se eu solto uma joaninha no ambiente, ela vai comer aqueles outros insetos, porque faz parte realmente da natureza do ciclo de vida da joaninha, e ela não vai afetar o meio ambiente. Então, esse tipo de controle se chama controle biológico. Os alimentos orgânicos eles são regulamentados pela Lei número 10.831, de 23 de dezembro de 2003, né? Os alimentos orgânicos, hoje em dia, eles são muito utilizados na propaganda, né, de determinado produto. Então, assim, é importante que esse termo, essa denominação, né, de alimento orgânico, seja regulamentada para não cair de repente aí em fraudes, falcatruas ou, enfim, mentiras do próprio rótulo. Então, a legislação, ela fala que se um alimento recebe o selo orgânico, então é porque aquele alimento é produzido com pelo menos 95% de insumos orgânicos. Pode ter ali 5% de algum insumo que não teve uma cadeia de produção considerada orgânica, mas, né, pelo menos 95% é garantido que foi produzido de maneira orgânica. E também tem o selo, né, de com ingredientes orgânicos, ou seja, não é o selo de produto orgânico, é o selo de produto feito com ingredientes orgânicos. Esse selo ele diz que pelo menos 70% dos insumos utilizados na produção daquele produto são orgânicos. E também é muito importante, né, a legislação também fala que o que não for orgânico naquele produto deve ser indicado no rótulo, né? E a lei número 10.831, de 23 de dezembro de 2003, seria a lei, né, que regulamenta esses selos, né, essas denominações de alimentos orgânicos. Um outro tipo de alimento que hoje em dia também tem ganhado muita evidência, tem estado em evidência, né, nos últimos anos, são os alimentos funcionais, né? O que são esses alimentos funcionais? Eles são alimentos que na sua composição, de maneira natural, né, não pode ser algo adicionado na composição desse alimento, mas é um alimento que, de maneira natural, ele vai ter compostos, substâncias, nutrientes que tratam doenças, que previnem doenças, ou então que, por exemplo, retardam o envelhecimento também, né? A Anvisa fala que esse alimento ele precisa ser seguro e que o efeito, né, e que essa função, né, essa funcionalidade, ela tem que estar associada ao consumo usual, ou seja, não é consumir uma vez simplesmente e já desfrutar desses benefícios funcionais. Ou seja, né, o consumo constante, o consumo usual, realmente a adoção desse produto na sua alimentação vai promover efeitos fisiológicos benéficos a médio, longo prazo, não é a curto prazo. Esses compostos funcionais que fazem parte dos alimentos funcionais, eles são muito conhecidos como compostos bioativos ou fitoquímicos, né? Bioativos justamente porque eles têm uma atividade biológica, né? E fitoquímicos já é um termo que vem derivado de químicos de plantas, né? Ou seja, compostos químicos que estão presentes naturalmente nas plantas e que podem ter algum benefício para o organismo humano, né? Um exemplo, né? Alguns exemplos desses alimentos funcionais são os antioxidantes, como por exemplo a vitamina C, vitamina E, né, que são naturalmente encontradas em vegetais, os carotenoides e os flavonoides, os carotenoides, né, que são compostos pigmentados,
os flavonoides que são fenólicos, né? É um tipo de composto fenólico que ambos vão estar associados à redução do envelhecimento das células, né? A redução da taxa de envelhecimento das células. O ômega 3 e o ômega 6 também, que nesse caso eles são gorduras, né? Eles são óleos, são entendidos como óleos bons, óleos benéficos, né? Que também vão estar associados à redução da taxa de envelhecimento celular. Existem também as fibras insolúveis, né? Existem também as fibras alimentares, né? Existem também uma outra categoria de alimento que hoje em dia está muito em alta, que são os prebióticos e os probióticos, né? Os prebióticos e os probióticos, eles são termos associados. Os probióticos, eles são alimentos que vão conter algum micro-organismo que vai ser benéfico para a sua saúde gastrointestinal. E então você consome esse alimento probiótico que vai ter esse micro-organismo. Normalmente são produtos fermentados, são produtos lácteos fermentados, são exemplos de probióticos muito comuns. E que você consome esse alimento, você vai estar consumindo também um micro-organismo que ele vai ser capaz de chegar no seu trato intestinal e gerar inúmeros benefícios, né? Seja pela produção de metabólitos que vão ser benéficos para o corpo, ou seja mesmo pelo combate de patógenos, né, dentro do seu organismo. E os pré-bióticos, eles estão associados aos probióticos, sendo que os pré-bióticos não são micro-organismos de fato. Os pré-bióticos, eles são substâncias que quando você consome, elas vão ficar disponíveis no seu organismo para que o probiótico venha, consuma e, né, se reproduza dentro do seu organismo. Então é como se o pré-biótico fosse o alimento, fosse o nutriente do probiótico, né? Normalmente, não necessariamente esses dois tipos de alimentos vão estar associados, o alimento pode ser apenas probiótico ou apenas probiótico, assim como também, né, pode ser que um alimento tenha as duas funcionalidades, mas são classificações independentes. E por fim, a gente tem também os alimentos transgênicos, né? Esses que são já um pouco mais envolvidos em polêmicas, né? O que é a transgenia? A transgenia é o cruzamento artificial de genes entre diferentes organismos, sendo que esse cruzamento de genes ele acontece fora da célula, ou seja, se retira, né, um gene específico do material genético de uma espécie X e se insere no material genético de uma espécie Y. Inclusive, muitas vezes nem precisam ser espécies do mesmo grupo, né? Por exemplo, é possível você pegar um gene de uma bactéria e inserir numa planta, que é o caso muito comum, né? É um caso muito comum, muito utilizado hoje nos alimentos transgênicos, né? Se retira algum gene que seja de interesse da indústria, se retira um gene de uma bactéria e coloca numa planta. Muitas vezes isso é feito para criar uma espécie mais resistente a pragas, por exemplo, que seja mais resistente a um pulgão, uma cochonilha, a um ácaro, por exemplo, a partir, né, desse gene retirado de uma bactéria. Também é possível praticar a transgenia, né, para o aumento da qualidade do valor nutricional de determinado alimento. Também é possível fazer isso. E também uma outra característica, uma outra possibilidade dessa transgenia é fazer um alimento transgênico que produza mais, né? Que produza mais no menor espaço ou no menor tempo, né? Também é algo que se pode conseguir através da transgenia. Sendo que essa engenharia genética, né? Essa mudança de genes dentro de uma espécie, ela está envolvida em muitas polêmicas, porque é um processo extremamente complexo e que não está 100% elucidado, né? Não é 100% entendido pelos profissionais, pelos cientistas hoje em dia. Então, assim, é comum às vezes encontrar alimentos transgênicos que aumentam, que são mais alergênicos, ou seja, que são mais susceptíveis a causar alergias no consumidor. Muitas vezes também esses alimentos transgênicos, eles acabam competindo com as espécies nativas, né? Às vezes o fato dele ser mais resistente a pragas faz com que ele sobreviva de maneira mais eficiente naquele meio. Então, assim, se de repente sair do controle, esse alimento transgênico ele pode acabar se espalhando pela região, né?
E, obviamente, isso causaria um desequilíbrio na fauna, isso causaria um desequilíbrio na flora, né? Então, assim, todos esses fatores, eles falam sobre uma questão de biossegurança. Será até que ponto realmente que esses alimentos transgênicos são biosseguros, né? Não só para consumo, mas como também para produção na natureza, né? De qualquer maneira, enquanto ainda isso está sendo pesquisado, enquanto isso ainda está sendo estudado, a legislação brasileira hoje fala que é obrigatório a indicação na rotulagem caso se utilizem ingredientes transgênicos naquele alimento. E bom, com isso a gente chega ao fim da nossa unidade, da nossa segunda unidade, e na próxima unidade a gente vai conversar um pouco sobre os conceitos de alimentos com foco no consumo de alimentos orgânicos. Bons estudos!